a todo mundo que vai nos acompanhar depois. Então, a gente estava conversando aqui que, além de ser a primeira roda de discussão, né, sobre textos da Reneme, que além de outros colegas que não vão poder ter acesso à discussão ao vivo, mas também que a gente gravasse para deixar no YouTube, enfim, né, para gerar discussão para além daqui e a gente criar também material audiovisual, né, dessas discussões que a gente vai fazendo, né. Então, o primeiro texto é o livro A Invenção do Nordeste, que é do Duval Muniz de Albuquerque Júnior, que é a primeira edição de 99, eu acho, e a que a gente teve disponível é a quinta edição, que é de 2011, que é oriunda de uma tese dele, que é de 1994, né, a tese O Engenho Antimoderno, a Invenção do Nordeste e Outras Artes. É um texto que foi escolhido, para além do grupo ser um coletivo voltado à pesquisa de esporte em Nordeste, mas para a gente pensar também, né? Porque várias representações nordestinas estão do futebol nordestino, de alguns de nossos clubes, ou de todos eles, enfim. Tudo isso a gente acaba tocando, estudando, discutindo direto ou indiretamente. Então, para esse primeiro momento, a Évila vai começar a fazer uma apresentação geral. A gente escolheu uma parte, né, do capítulo 3, que é o capítulo A Inversão do Nordeste, a parte Mitologias da Rebelião, mas que serve, inclusive, como um bom, pelo menos eu achei, né, um bom parâmetro, né, do que ele defende, enfim, do conjunto das coisas que ele defende, nessa tentativa de desconstruir a imagem que foi feita do Nordeste de 1910 até agora, né, que é o recorte dele. E aí a Évila vai começar falando, né, fazendo uma apresentação geral, enquanto alguém que já leu o livro como um todo e tal. E aí depois a gente vai avaliar, vai ficar aqui gravado, mas depois a gente vai avaliar se vai entrar também o que a gente vai conversar depois ou não, enfim, dependendo do tamanho, entre outras coisas. Mas fica à vontade, Évila, e agradeço Natália, Júlia, Wesley, que também estão conosco aqui enquanto membros da Reneme. Boa noite a todo mundo. Então, vou começar introduzindo que eu tenho vai sair um artigo meu agora sobre o Durval e o Gilberto Freire enquanto intelectuais de Nordeste, debatendo mais ou menos como eu os encaixo, né, dentro da intelectualidade brasileira e como eles ajudam a fomentar o pensamento sobre o Brasil e sobre o Nordeste. Eu estou introduzindo isso porque o Durval ele tem ganhado, né, muita notoriedade, seja até mesmo em alguns programas do Centro-Sul, mas dentro do Nordeste ele tem sido muito abraçado. A gente não de agora, mas principalmente agora, né? O livro dele é muito difundido, não é à toa que está na quinta edição, e ele tem uma forma de ensaio, né? Ele não é um livro desses padrão científico que a gente costuma ler, cheio de citações e tudo mais. E, embora ele seja um livro em estilo ensaio, para mim não justifica em alguns momentos a falta de referenciação. Mas, em relação a esse trecho que a gente escolheu, e aí ele é interessante porque o Durval, como é um ensaio, ele vai repetindo algumas coisas que ele fala, né? Ele vai se repetindo bastante. Então, acaba ajudando a trazer coisas que ele vai falando em capítulos anteriores do livro. E aí, no início já do tópico, ele vai reafirmar o que ele fala o tempo inteiro, né? Que o Nordeste é uma criação imagético-discursiva cristalizada, que o Durval ele é um Foucaultiano, né? Ele usa muito de Foucault para tentar explicar as pesquisas que ele faz, né? Ele não tem só esse livro, ele também tem eu esqueci o nome, mas depois eu vou pegar o nome direitinho, que é sobre o falo, né? Que ele vai debater sobre o patriarcado no Nordeste. E aí ele traz essa ideia cristalizada que se construiu no Nordeste de que é um espaço do coronel, do jagunço, do beato, que ele vai chamar de uma mitologia do Nordeste. E aí ele vai afirmar que, obviamente, tanto a intelectualidade quanto as artes, né, os artistas, escritores, pintores,
eles não vão partir não vão partir de uma neutralidade, né? Vai ter sempre, de alguma forma, eles tomam alguma posição, né? Tomam um lado. E o que eu acho mais engraçado nisso é que o próprio Durval, ele em alguns momentos parece que ele se retira disso, ele não percebe que ele também não está neutro. E aí, como eu falei, eu separei alguns tópicos e dentro deles, né, eu destaco bastante a questão de como ele vai falando sobre a mitologia que foi construída, como a esquerda se apropria, digamos, dessa visão, e ele faz muitas vezes críticas à esquerda, marxistas, ele cita bastante, principalmente nesse capítulo, Jorge Amado e Graciliano Ramos, né? Ao longo do livro, ele tem o segundo capítulo, ele vai dedicar a vários escritores nordestinos em que ele vai dizer, olha, eles ajudam a construir, são eles que vão ajudar a construir essa imagem de Nordeste. E aí, isso vai acabar gerando em alguns aspectos, vai gerar uma confusão no debate, porque fica entre ele está criticando a literatura ou ele está criticando uma questão política, porque em muitos aspectos ele deixa a política de lado, ele não vai citar, por exemplo, nomes da política, seja institucional ou não, ele não vai falar de Celso Furtado, ele não vai falar ele chega a falar minimamente do governo Vargas, né, de como o governo e o Estado Novo ele vai influir indiretamente, mas ele deixa figuras políticas fora dessa construção e ele foca muito nas artes. Tanto que o nome do livro, né, é A Invenção do Nordeste e Outras Artes. Eu não sei se dá para ver direitinho, mas o foco dele vai ser diretamente nas artes, como se fosse uma construção apenas cultural. E uma construção cultural que não tem como... que não tem algo concreto por trás, não vem de algo realmente material. E aí ele vai falar, né, que essa mitologia é instituída a partir de uma produção tradicionalista e oligárquica que depois será agenciada pela esquerda, principalmente, né, por intelectuais da esquerda. Mas ele não diz, nesse aspecto, que intelectuais são esses. Embora ele cite Graciliano e Jorge Amado, parece que toda a intelectualidade de esquerda se resume a esses dois escritores, né? Então, assim, quem mais? Quem mais se apropria dessa mitologia nordestina? E aí ele vai falar que eles vão defender esses personagens, principalmente os cangaceiros, os beatos, como sofredores. E são heróis que precisam ganhar um espaço para chegar à rebelião, né? Para transformar o Nordeste em um território de revolta. O Nordeste rebelde, bárbaro, primitivo, ele deve ser domado, né? E aí vai entrar esse contraponto de que existe esse território e ele precisa ser domado ou pela disciplina burguesa ou pela disciplina revolucionária, né? E aí, para ele, o discurso dos marxistas vai abordar esses fenômenos para instrumentalizar para uma possível revolução que vai gerar uma sociedade socialista. Então, o Durval, ele acredita que esse tipo de feito da própria esquerda, de que eles tentam cristalizar o Nordeste, que a esquerda quer cristalizar o Nordeste para servir, de alguma forma, aos seus propósitos, né? Para que se fale que o Nordeste é assim e você tem condições de injustiça e miséria, e por isso a salvação, ele até tem uma parte que eu acho interessante, que ele fala sobre a salvação vermelha, ou algo desse tipo. Eu vou até procurar aqui, que eu acho uma citação muito interessante, que ele vai falar sobre como eu marco tanta coisa no livro que eu acabei não encontrando. Mas, em resumo, é isso, né? Ele vai falar em algum aspecto sobre a salvação vermelha.
E aí ele fala que tem pontos que eu acho extremamente importante, que é quando ele debate esse imaginário mesmo do subdesenvolvimento do Nordeste em relação à modernidade do Sul, do Sudeste. E em algum momento a fascinação do discurso desenvolvimentista pela própria esquerda, que de fato aconteceu. Só que ele não cita por quem. Lógico que a gente que estuda Nordeste sabe que o discurso desenvolvimentista ele parte principalmente de Celso Furtado, da Sudene, entre outros intelectuais de esquerda ou não, porque o desenvolvimentismo ele não é uma característica apenas da esquerda, né? Que ele vai estar muito presente durante, principalmente as décadas de 50, 60, mas não existe dentro do livro esses momentos assim de quem está falando sobre desenvolvimentismo, qual é a prova que você tem disso? Eu sei, eu estudo tudo mais, eu lembro de onde é que eu vou encontrar esses aspectos, mas para o leitor que está lendo esse livro, ele é muito adjetivado, então é muito sobre características de como se construiu a ideia de Nordeste, mas falta, em muitos aspectos, uma materialidade. Até porque, e aí falando do livro no geral, existe uma tentativa né, do Durval de trazer a abstração e fugir do economicismo. E faz várias críticas à questão economicista, da esquerda e tudo mais. E aí, por tentar fugir desse economicismo, em muitos aspectos ele cai em uma abstração que ela não vai conseguir se amarrar dentro de nenhuma materialidade. E aí eu até tinha separado que tem uma citação que eu achei interessante, que é quando ele fala dessa parte da esquerda fascinada pelo desenvolvimentismo, sobre a questão desse imaginário, que é na página 222 e 223, que ele fala: para a esquerda, fascinada pelo discurso desenvolvimentista, a construção da nação e sua soberania passavam pelo encontro de duas regiões. O Sul fornecendo o desenvolvimento técnico, econômico, político, e o Nordeste fornecendo as tradições culturais, entre elas a da resistência popular. Tratava-se de levar a racionalidade da sociedade paulista, por exemplo, aos nordestinos irracionais. A gente que estuda Nordeste geralmente sabe que existe realmente essa dualidade em que o Nordeste é arcaico, o Sudeste é moderno, até porque lá começa a industrialização. E é engraçado porque em determinados aspectos eu concordo com o Durval, né? Ele existiu isso e ainda existe essa dualidade. E uma das coisas que a gente tenta, né, romper é explicar que essa dualidade ou essa dicotomia ela existe não só no Sudeste ou só no Nordeste. Existe industrialização no Nordeste, existe fome, existe miséria no Sudeste também. E esse tipo de relação, ela se retroalimenta. O Chico de Oliveira, né, que é também pernambucano e é um autor que eu gosto muito, tem dois livros dele que são muito importantes, que é Elegia para uma Religião, e o outro é... eu estou com a memória péssima. Eu vou tentar lembrar do nome dele, eu pegar aqui, que é o livro que ele vai fazer uma crítica ao dualismo cepalino. Se alguém puder me ajudar a lembrar do nome do livro, eu estou tentando lembrar e não consigo. Mas, enfim, ele vai falar que o arcaico moderno no Brasil ele se retroalimenta e que a forma como se desenvolve o capitalismo no Brasil, ele é feito para isso mesmo, para que você consiga construir o moderno na base do arcaico. Então, eles dois estão o tempo inteiro se retroalimentando. Mas, ainda assim, é importante para a burguesia fazer acreditar que existe uma parte que é desenvolvida e que precisa ser alcançada e que uma parte é mais pobre. E eu estou falando isso porque, por exemplo, a gente entende esse tipo de modernização, é preciso entender esse tipo de modernização até mesmo para entender
por que que você tem uma migração tão forte de Nordeste para o Sudeste, para trabalhadores tão precarizados. Então, quando o Durval ele vai falar sobre a construção de sempre da cultural do Nordeste e ele não vai se amparar na materialidade, acaba criando um problema que não, se a gente dissolver essa ideia do atrasado e do moderno, do nordestino beato cangaceiro, a gente resolve o problema do Nordeste. Sendo que não se resolve assim, porque todo tipo de abstração ele precisa ser calcado na materialidade. E aí, ele continuando, né, ele diz que essa realidade ela é muito difícil de distinguir da ficção por causa das lembranças que você tem dos romances, né? Ele não vai falar sobre quais romances, mas acredito que são dos romances, principalmente da literatura da seca. E aí ele fala que esse discurso ele vai ser continuado para o Nordeste ser um espaço pretexto para pedir providências dos poderes públicos, né? Para mendigar favores, algo que ao longo da história sempre aconteceu e que ele vai continuar acontecendo. Então, se a gente mantiver esse discurso de miserabilidade no Nordeste, será bom para continuar pedindo recursos, digamos, federais e mantendo. E ele vai falar, né, sobre de quem é que vai se favorecer necessariamente sobre isso, pelo menos não nessa parte do livro. E aí, para ele, quando os intelectuais de esquerda, ou mesmo marxistas, vão ter esse discurso, é bom porque também se constrói a ideia de um espaço rebelde. Ele traz de novo a parte de a oposição ao Nordeste, São Paulo, o Nordeste como uma vergonha e São Paulo como orgulho, e aí faz com que muitos nordestinos tenham a esperança em São Paulo de uma vida melhor, de uma vida moderna, e aí, mais uma vez, a ideia da migração, né? Só que, e aí eu tenho uma coisa muito com questão de números e de você, de rigor mesmo, acadêmico, de dizer, certo, você tem nordestinos indo para o Sudeste, isso é verdade, mas onde estão os números? Você precisa apresentar minimamente números dessa questão para dizer, olha, eles estão indo para isso, porque é óbvio que é um ensaio e como ensaio ele tem certas brechas para falar sobre um pouco de tudo, mas ao meu ver parece que o Durval ele vai lançando várias teorias e vários discursos, só que ele em muitos momentos ele não vai amparar isso dentro de questões como ele está falando de esquerda desenvolvimentista, sim. Quem é essa esquerda desenvolvimentista? Ele está falando sobre a busca de melhor vida no Sudeste. Isso acontece? Aconteceu quando? Como? Quais são os números? Então, a minha crítica, muitas vezes, ao Durval é que falta um pouco ele alicerçar essas ideias que ele traz. Porque em muitos pontos eu concordo, é verdade, isso acontece, mas assim, por que isso acontece? Como isso acontece? Como você pode me dizer que isso aconteceu? E aí, para finalizar, porque depois ele vai repetir de novo sobre a questão da literatura, de autores que constrói essa mitologia de Nordeste, ele vai falar sobre o cinema, que vai trazer o cangaceiro e tudo mais. Enfim, eu só vou finalizar com a parte que ele fala muito sobre a questão do discurso marxista, né? Que ele vai dizer que ele se aproveita dessa ideia de Nordeste para construir uma narrativa, né, que vai tentar trazer uma hierarquia social do Nordeste, do Sudeste com o Nordeste, da cidade com o campo, e aí o Nordeste, os marxistas vão adotar como um lugar de ética guerreira, de salvacionista, né, que o Nordeste é um lugar onde existe uma pureza, né, que não foi dominada pelo imperialismo, como se a gente tivesse livre de qualquer dominação externa, e esse Nordeste é ele quem vai construir a unificação
de uma nação, né? Não que o Durval diga isso, ele diz que a esquerda diz isso. E aí, a partir disso, né, para os marxistas é importante manter essa construção de Nordeste. E aí, como eu disse, ele continua em alguns momentos abordando a questão do cangaço, do messianismo, do coronelismo. Ele ainda fala de uma... Pronto, outro ponto que eu acho importante do Durval, mas que ele não desenvolve muito bem, que é sobre a contraposição do cangaço até mais ou menos na década de 30, né? Até mesmo pela própria esquerda, que viu o cangaço como algo extremamente problemático, bandidos e tudo mais. E esse imaginário, ele vira a chavinha e o cangaço ele passa a ser visto como um movimento de resistência. Lampião ele passa de um bandido para um herói em muito pouco tempo. E aí ele vai dizer que isso se deve à construção de livros, filmes, discursos dos próprios intelectuais de esquerda. Então, assim, ele vai dizer, né, que a leitura do cangaço ela vai se alterar para deixar de ser bandido e virar signo de rebelião. Só que ele não fala necessariamente, ele não vai no ponto de ou por que isso acontece ou deixa de acontecer. Enfim, minhas maiores críticas ao Durval, né, não só a esse trecho, né, que é um trecho que eu acho que resume bastante o livro, até porque eu disse que o livro ele se repete bastante, muito em relação a essa abstração. Ele fala logo no começo do livro que é uma abstração, mas nem por isso, né? Porque ele vai trabalhar cultura, ele vai trabalhar símbolos, personagens e tudo mais, que ele vai dizer que o Nordeste, enquanto uma construção de um espaço, é apenas imagético discursivo, né? Se ele decidisse criticar a literatura das secas e o cinema novo, eu diria, não, tudo bem, ele pode pegar o discurso, a imagem e discurso em literatura das secas e cinema novo, como é que eles abordam o Nordeste. Mas ele resumir o que é o Nordeste apenas por livros, e assim, uma interpretação também do que ele faz dos livros, né? Porque tem uma partezinha em que ele vai falar basicamente do Graciliano Ramos, né? E ele vai dizer o seguinte, ele vai falar do Jorge Amado, né? Que ele disse que são obras que, às vezes, como a de Jorge Amado, mal disfarçam sua admiração por essas figuras masculinas poderosas de identidades difíceis de definir. Que ele está falando isso dos coronéis, que são mostrados como tipo autoritários, que viviam em casas de prostituição, gastando, jogando, bebendo. Então, ele interpreta que o Jorge Amado, ele exalta, ele admira, sendo que o Jorge Amado, ele está fazendo, na verdade, uma crítica. Assim como acontece lá atrás com o Ariano Suassuna. Ele interpreta várias obras do Ariano Suassuna de uma forma que é uma interpretação dele, que não é necessariamente calcada numa ideia do autor, porque a interpretação ela é subjetiva. Então, em muitos momentos parecem verdades universais, uma interpretação que só tem essa interpretação. Então, eu acho que é problemático porque se constrói a ideia de que o Nordeste é uma ficção, precisa ser dissolvido e a partir do momento que for dissolvido acaba esse problema. Mas e a questão das desigualdades sociais, das desigualdades regionais? A gente vai resolver no passe de mágica? Eu acredito que não. Bem, é isso. Obrigado, Évila. Não, fez uma boa apresentação a partir deste trecho, né, do que é o livro. Eu não sei como a gente faz agora para conversar, enfim, talvez ou pede inscrição ou fala, enfim, quando parar. Pronto. Aí pode levantar a mão. Deixa eu mudar aqui para acompanhar. Mas aí eu queria também comentar algumas coisas. Como eu disse, né? Eu não tá até comentando justamente em resposta a um tweet do Wesley esses dias. Eu não estudo a questão regional, né? O Nordeste. Na verdade, o Baião de Dois, né? Há 5 anos no ar, me fez ter um olhar diferente sobre o futebol nordestino, sobre representações, enfim.
a experiência do CSA na Série A também me deu um monte de outros elementos sobre o quão é diferente um time de Alagoas estar, enfim, não só um time de Alagoas, né? Algo de Alagoas está disputando qualquer coisa que se chame elite nacional, né? Que é o pior IDH do Brasil, enfim, e outras coisas, né? Estão aí, ao mesmo tempo também, né, uma política que de vez em quando aparece no centro do poder, né? Estão aí Collor, em determinado momento, Arthur Lira e Renan Calheiros no atual momento para comprovar o quanto se constrói esses espaços. Mas eu acabei não tendo lido o livro por conta também de um monte de outras tarefas, eu não consegui ler até mais do que eu queria, mas eu li só um prefácio, o prefácio da primeira edição, e o trecho, né, que foi separado. Além, como a gente conversava antes de começar a gravar, né, eu escutei a entrevista dele no Budejo Podcast e fiquei, assim, compartilhei até, mas achei um monte de coisa complicada sobre produtos culturais recentes. Mas tem algumas coisas que eu tentarei ser rápido, né? No prefácio, a Margarete Rago fala que ele tenta construir uma história sentimental. Ela usa essa categoria da história para falar sobre isso, porque ele coloca na apresentação a relação de ser filho de mãe de São Paulo e pai nordestino. Ele próprio, né? Eu não lembro se ele diz de qual local do Nordeste, talvez ele, depois da apresentação, ele fale alguma coisa sobre ser da. Ele fala que estudou na Paraíba, né? Mas não lembro se ele depois especifica isso. E ela vai dizer que é uma história cultural do Nordeste, né? Então, assim, dentre outras coisas, como se nordestinizam as pessoas do Nordeste, como são nordestinizados. Achei também curioso os termos que ela utiliza para, inclusive, engrandecer a obra, enfim, destacar muito mais do que ponderar algumas coisas. Mas essa coisa da história sentimental, acho que vem muito a calhar do que a Évila falou, né? Que ele esquece que ele também está construindo uma reflexão histórica, uma visão que é particular e o ensaio permite até ter menos critérios metodológicos e científicos, mas ele também está construindo uma visão sobre o Nordeste e sobre como as pessoas, na interpretação dele, tratam o Nordeste. Então, essa é a primeira coisa. Né? E aí ele traz essa criação imagético-discursiva cristalizada, então, como algo já fixo. E aí eu vou centralizar em duas críticas mesmo, né? Uma, assim, que é das coisas enquanto alguém que é da crítica da economia política, né, que tenta, porque é uma obra muito vasta e muito complexa, trabalhar a partir do marxismo, que é criticar o marxismo porque o marxismo é economicista. Isso é extremamente comum, né? Eu sou de uma área da comunicação, que é a economia política da comunicação. Eu escutei isso em vários momentos, escutei em aula de teoria da comunicação doutorado, se aquilo era teoria ou não, do mesmo jeito que a gente escuta na economia, se aquilo era economia ou não. Mas acho que falta, e aí é uma defesa, né, enquanto alguém que enfim, procura ser teoricamente, né, seguir a linha teórica marxiana, que é entender o que é economia política, né, não só de Marx, mas do que é do Ricardo, da Adam Smith, entre outros autores. Não existe puramente economicismo nessa perspectiva teórica, né, enquanto ciência social, né? Então, assim, os trabalhos, inclusive o que eu acredito como um grande trunfo é não separar as relações sociais, as relações políticas, as relações econômicas, porque a disputa, relações de poder, enfim, quando a gente fala no econômico, a gente fala num setor que tem muito mais condições e muito mais possibilidade de disputar a hegemonia política em diferentes níveis, em fazer vários direcionamentos. Então, isso, quando ele citou em determinado momento o economicismo, eu já achei complicado, porque eu entendo que é uma crítica muito comum, quase de senso comum, quando se quer afetar marxistas. E aí é não só de pessoas que se propõem quase que neutras, né, em alguns casos, mas também de estudos muito específicos, né, que vão estudar determinadas categorias ou grupos sociais, né, seja e com destaque especialmente a apropriação que se faz a partir dos estudos culturais, né, às vezes cai muito para essa crítica, e assim, o marxismo tem, os estudos marxistas têm tantas especificidades que merecem críticas, como ele coloca a questão de propor um modelo que é um modelo do PCB, né, dos anos 50 e 60 especialmente, né, de ser
um modelo nacional, mas que antes da Revolução Socialista é necessário ter uma Revolução Burguesa, porque em alguns lugares o Brasil não seria plenamente industrializado. Todas as críticas possíveis que a gente pode fazer sobre a visão do futebol como ópio do povo, e que é algo extremamente restritivo, ou o que é simplista, né, se apropriando dos aparelhos ideológicos do Estado de Althusser, que de certa forma fizeram com que os estudos sobre uma prática de entretenimento amplamente popular não avançassem, pelo menos até os anos 70, anos 80 no Brasil. Né? Então, assim, a gente tem várias possibilidades de crítica. O ficar apenas no economicismo e não aprofundar quais momentos que isso acontece e o quanto isso pode ser prejudicial para determinados objetos é simplista, né? Inclusive, o mesmo simplismo que às vezes a gente utiliza para criticar outros tipos de estudo de grupos sociais e tal, né? A gente colocando como campo marxista. Então, isso é preocupante. E aí, assim, né, falta entender como um processo histórico, né, não precisa nem ser materialista histórico dialético, sobre algumas questões, né? As opiniões mudam, as conjunturas mudam, para, como a Evelyn falou, ficar apenas na crítica, muitas vezes, né? Forçar mais a crítica à esquerda, pelo menos nesse trecho. Então, eu falei do PCB, e isso vale muito para o Jorge Amado, né? Que foi deputado federal e depois foi cassado, não terminou nem o mandato, né? Mas, assim, eu acredito, enquanto leitor, né, não me aprofundei nas questões nele, mas é possível observar na obra de Jorge Amado um reflexo muito maior do realismo socialista soviético em algumas obras do que em outras, e especialmente em determinado período. Capitães da Areia, que ele até cita em determinado momento quando ele fala da questão do homem, mas, assim, Capitães da Areia eu li na época do movimento estudantil, eu adorei o livro, enquanto literatura, enquanto representação política, enquanto vários outros elementos. Mas é um livro que, no meu ver, tem muito mais esse aspecto de, não, eu preciso fazer algo seguindo um padrão, que eu acho complicado, mas, enfim, que ele assumiu bem mais do que, por exemplo, Gabriela Crave Canella, Tieta, enfim, que também apresentam críticas, como a Evelyn bem apontou, a questão representa os coronéis, mas isso também não significa que não há uma crítica disso, mas é um pouco menos politizado ou menos diretamente visível, né, que ele não vê a partir desse ponto, do que obras anteriores. E aí eu vou entrar no Graciliano Ramos, que, assim, sou, além de ser alagoano, ser sertão daqui de Alagoas, sou fascinado, li tudo, enfim. Porque o Graciliano, e esse período específico, as décadas de 40 e 50, é de muita disputa na Associação Brasileira de Escritores, né? Porque o Partido Comunista Brasileiro via esse espaço como um espaço importante de se ocupar e de dar a linha de produção, né? Por conta da grande proximidade com o modelo da União Soviética, então, entre outras coisas. Aí o Graciliano sempre foi alguém que, nos textos de crônicas, né, nos textos não ficcionais, que sempre achou que se deveria ter um cuidado, né, quanto a isso. Não à toa que Memórias do Cárcere gerou todo um mito sobre a obra, se o partido teria interferido no conteúdo, porque ele foi publicado pós-morte. Toda a bagunça que se gerou, porque ele representa militantes como pessoas normais e representa o que seria, entre muitas aspas, a escória da sociedade como humanos, né? Então ele faz, ainda que tenha, e por conta desse registro, se tenha também, né, ele carrega um pouco na LGBTQI-fobia, né, nas representações de algumas personagens e tudo mais, né, mas, assim, ele, nas outras obras, eu não vejo como obras que se propunham a ser, como Capitães da Areia, algo delimitado politicamente para defender o modelo mesmo do sertão, né? E aí, inclusive, o Graciliano, um dos livros que são mais elogiados dele, não é sobre o sertão, é Angústia, que é o Luiz da Silva, aqui em Maceió, enquanto servidor público, né? Então é algo muito mais tratando de que seria uma classe média do que, e toda uma crítica, e com outros elementos sociais aí envolvidos também de opressão, do que necessariamente reproduzir, e que poderia ser, e por isso que é um dos mais elogiados, que poderia ser qualquer centro comercial ou de cidade de capital ou cidade
considerada metropolitana de qualquer outro lugar, né? Então, assim, há uma limitação também como ele faz essa crítica a partir disso. Eu, por um tempo, né, por conta de iniciação científica, eu estudei o Lukács a parte da obra de arte, né, não a parte da ontologia. E aí tem algumas questões também que eu acho que falta aqui. Quando ele vai falar de produção artística, é necessário que se apresente algum tipo de crítica literária com base em alguns autores ou autoras, enfim, não só fazer uma crítica geral por ser um ensaio e não defender nenhum tipo de posicionamento do que ele entende qual seria o potencial da arte e as possibilidades, os limites, a participação de autoras e autores, posicionamentos políticos nisso, né? O Marx e o Engels escreveram algumas coisas, tem livros sobre isso também, e, por exemplo, eles adoravam Balzac, que na prática era um autor que, na verdade, queria voltar ao tempo feudal, né? Ele criticava os burgueses, a burguesia, porque ele era filho de família oligárquica, né, tradicional, e ele queria ter os mesmos privilégios de antes, mas por conta disso, a obra dele não acaba sendo bem crítica ao capitalismo lá do século XIX e aponta um monte de contradição, né, das relações sociais e tudo mais, né? E aí o Lukács retoma algumas coisas também sobre isso e vai dizer que a obra de arte, mesmo o grande potencial dela é porque ela pode ir além mesmo dos interesses da pessoa que escreve. É que uma obra de arte tem um potencial de desvelar a realidade que nem no ato de escrita o autor ou a autora tem essa capacidade de compreender. Né? Que, por conta disso, autores que na sua vida cotidiana sei lá, eram do capital financeiro, mesmo no século XIX e tudo mais, eles conseguiam fazer críticas muito interessantes ao mundo burguês da época, né? Então, assim, essa é uma perspectiva, né? Trazendo do pouco que eu estudei sobre literatura numa perspectiva crítica. Né? Então, por conta disso, esse controle, a não ser que seja, né, num formato pré-definido, enfim, né, de uma obra que seja, que sirva como uma espécie de cartilha, enfim, que siga alguns parâmetros que são para a política no sentido ideológico, né, que tem esse intuito propriamente dito, é muito difícil você ter esse controle ainda aqui, aí como outros autores da linguagem, Bakhtin, enfim, ele ou Voloshinov vão dizer que é impossível também o autor ou a autora não estar presente num texto, né, que a subjetividade, enfim, não existe no modelo ideal que se defende, porque o autor também se faz presente. E aí, assim, né, eu já falei demais, terminando, então é isso, né, para mim há um problema sobre como ele faz as críticas, e aí no Budejo, ele faz críticas, inclusive, volta a fazer a crítica ao Ariano Suassuna, faz crítica pesada a Bacurau, porque diz, Bacurau reproduz uma cidade do interior como se fosse aquela em que os moradores vão lá e se eles se irritarem, vão matar a pessoa que vem de fora. Mas, assim, há, obviamente, né, uma construção sobre o coronelismo, que é em relação ao como ele bem apresenta, né, para contradizer, para apresentar a contradição do moderno com o arcaico, enfim. Há tudo isso e a gente sempre reclama que é política feita por filhos e tudo, né? Descendentes no Nordeste é coronelismo e no Rio e São Paulo é tradição familiar. Tipo, existe. Mas também assim, a gente não pode apagar que nesse processo de construção ele faz poucas ponderações, mas até faz aqui e ali, mas que são processos que não deixam de ser atuais. Então, tem locais aqui em Alagoas, algumas cidades, em que tem deputado estadual que é dono e se tiver que cometer crimes para manter os seus interesses políticos, vai manter. Que as famílias vão brigar, inclusive entre elas, com tiros, tem alguns casos aqui, ou via eleição, para ter maior poder. E assim, são cidades, né, dependendo da família. Então, assim, há coisas que, óbvio, a gente não pode construir como se só no Nordeste tivesse isso, ou que o sertão é só cacto, que não tem nenhum tipo de desenvolvimento, entre outros tipos de representação que acabam se tornando hegemônicas e que de fato acontecem, e quem é de fora acontece mais, e quem é de capital acaba também trazendo algumas representações em relação a quem é especialmente do sertão, né? Porque a Agreste e Zona da Mata são mais naturalizados enquanto formas geográficas e ambientais de vida do que o sertão. Mas, assim,
também não se pode esquecer que o Nordeste também é isso, e que isso também existe aqui, que a gente também tem que combater esse tipo de coisa, né? Talvez não naturalizando, dizendo que só aqui tem isso, mas assim, a gente tem que também pensar que essas coisas existem e que essa construção, seja na ficção, em romance ou em qualquer outra coisa, não vieram do nada, não vieram apenas por interesses político-ideológicos, como muitas vezes ele diz. Não, interesse político-ideológico, por isso que ele escreveu desse jeito. Não é bem assim, né? A literatura e a produção artística, felizmente, até possibilitam que se tenha algumas outras possibilidades e que vá para outras interpretações e outras utilidades. Mas é isso. Só tem uma coisa assim, eu li só esse trecho que a gente selecionou, né? Então não sei se no restante do livro ele entra mais nesse debate, mas me passa isso que você falou, ficou bem na minha cabeça, assim, de essa representação de Nordeste, essa representação de essa noção de que o nordestino é sempre aquele sofredor, aquele que está na seca, aquele que é uma construção e acaba sendo utilizada e reutilizada, tanto como assim eu enxerguei no debate que ele faz meio um empoderamento para alguns homens que são os guerreiros que lutam pela família, uma coisa meio assim, quanto para desmerecer e depreciar aquelas famílias que vivem lá e tem que sair e dizer que são comunidades extremamente subalternizadas. Mas eu fiquei sentindo muita falta, e eu não sei se no restante do livro ele faz, mas desse debate de que é tão mais amplo do que isso. Tipo, eu sou nascida e criada em Salvador. Então, para mim, essa imagem nunca chegou nem perto de mim, assim, de eu viajar para o interior da Bahia e ver aquelas imagens de chão rachado e tal. E não sei, eu imagino que no livro ele entre um pouco nesse debate, mas nesse trecho especificamente, eu acho que ele acaba generalizando, nesse sentido de tentar manter tentar avaliar como essa imagem é apropriada e aí acaba tratando como se fosse tudo Nordeste. E aí eu fiquei sentindo, tá, faltou aquela parte mas nem todo nordestino, mas nem toda cidade do Nordeste, porque é um debate que é muito complexo, tipo, aqui na Bahia, e eu falo de vivência, não é minha área de estudo nem de pesquisa, mas assim, aqui na Bahia não se enxerga como parte desse imaginário. Assim, talvez o interior, mas não Salvador, não capital, não sul da Bahia, não a região sudeste, sudoeste. Então, é muito difícil eu olhar com o meu olhar de pessoa que está aqui em Salvador, de pessoa que mora em São Paulo, de pessoa que, sabe, é conhecida por carnaval e só, e Bahia e Vitória enxergar isso como uma visão tão geral de Nordeste, mas ao mesmo tempo, assim, é uma visão que se adapta, porque não quer dizer, eu sempre, assim, o nordestino que vai para fora, que vai para São Paulo, que vai para o Sul, acaba continuando sendo aquele nordestino sofrido, mesmo que você seja da terceira maior capital do país, você continua sendo aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está em dificuldade, e ao mesmo tempo vive em um paraíso, mas que é tão mal cuidado e sabe, é sempre um olhar meio de pena, assim. Eu acho que adapta, mas eu acho que esse imaginário que ele debate, pelo menos nesse trecho do livro, acaba ficando muito restrito àquela região do sertão, a região que foi mais até que tem o imaginário maior de cangaço e tudo mais aqui em Salvador, eu acabei sentindo um deslocamento, sabe? Senti que não era muito meu, apesar de ser nascida e criada no Nordeste. Então, o que é a ideia do livro? O Durval ele vai falar que existe uma construção do Nordeste, então essa imagem lá fora do Nordeste, principalmente, né, dentro do Nordeste também, mas ele está falando principalmente porque ele vai começar falando de a imagem que o jornal mostra da seca, da terra rachada, e isso foi se cristalizando na cabeça das pessoas como o Nordeste é isso. E aí ele está falando, o Nordeste é assim, sabe, é isso, é isso, é isso. De quem é a culpa? A culpa é dos artistas intelectuais
que fizeram com que o Nordeste virasse isso. Então, a culpa é de Graciliano Ramos, a culpa é de Jorge Amado, a culpa é de Ariano Suassuna, a culpa é de Portinari, que fez aquela obra. Então, assim, mas assim, é principalmente dos nordestinos que estão servindo a uma elite que não entendeu, que perderam no momento em que se faz a fundação do Estado burguês no Brasil. O resumo da obra do Durval é isso. O Nordeste era a parte mais rica, entre aspas, enquanto ainda nem era Nordeste, era Brasil, né? E ele vai botar a culpa muito no Gilberto Freire, dizendo coisas, inclusive, que o Gilberto Freire não falou. E ele vai dizer, a elite açucareira não aceita muito bem que perdeu para a elite cafeira, que depois vão virar industriários, e por causa disso se começa a construir uma ideia de Nordeste dessa forma. Começa de uma forma tradicionalista para reaver o momento de riqueza, e para isso usava criminalizar o interior, porque o interior, a produção pecuária e algodoeira, ela começava a sobressair. Então, para ele, isso tudo era uma disputa de narrativas, e a disputa... eu vou falar de uma forma bem superficial, e acho que o Wesley também estuda, e se em algum momento eu falar uma palavrinha errada, porque tem momentos que eu realmente acho problemáticos os escritos do Durval, mas é como se dissesse assim, chegou num ponto em que a galera foi falando tanto de ser que perdeu a mão. E isso acabou gerando uma ideia de que o Nordeste é só isso. Só que aí, a partir desse momento, ele vira uma negação de que é como se não fosse isso. Mas é isso também. E aí ele começa, a gente precisa parar. Eu até, enquanto o Alisson estava falando, eu separei um trechinho, porque eu sou uma pessoa assim, preciso ler o livro, ao contrário do Durval, eu mostro a referência. Desculpa. Ele não quer este livro defender o Nordeste, mas atacá-lo. Ele não quer sua salvação, mas sua dissolução enquanto essa maquinaria imagético-discursiva de reprodução das relações econômicas sociais e de poder que fazem com que sejamos habitantes de uma das áreas mais pobres e de pessoas mais ricas do país. Esse trabalho quis questionar essa representação regional e a prisão dos discursos a esse dispositivo de forças que a sustentou e a sustenta. Então, assim, ele quer mesmo tirar a ideia do cacto. Não é à toa que você tem... e aí eu vou sempre trazer a discussão de alguma forma para o momento atual como um sintoma, né? A gente, como nordestino, vê muitas essas brigas em torno de Juliette, independente dela ser chata, legal, existem discursos mas ela se utiliza do cacto, e isso não tem... Gente, é o chapéu de couro. Pô, mas isso também tem, isso faz parte da nossa história. E muitos leitores de Durval e defensores dessa ideia de Durval, de solução do Nordeste, tentam um apagamento disso. A gente esquece que uma parte do nordestino se identifica com isso. Então, assim, não tem por que você apagar a ideia do cato, a ideia do chapéu de couro, a forma de falar. Isso faz parte do interior do Nordeste. Boa parte do interior do Nordeste olha para aquilo e fala assim, pô, isso faz parte. Meu avô usa chapéu de couro. Onde eu moro tem cacto por todo canto. Então, assim, não deixa de ser Nordeste. Mas é importante dizer que o Nordeste também não é só isso. Mas usar, se apropriar do que são símbolos nossos não é uma farsa. Faz parte também da nossa história. Então é mais ou menos isso. Se alguém quiser... Eu acho que o Ex levantou a mãozinha. Pode falar. Oi. Vocês me ouvem bem? Eu estou em duas conexões aqui, porque a minha internet está precária e eu fico caindo. Aí eu tenho que acompanhar em dois, no computador e no celular. Não, primeiro que é muito bom ouvir vocês. Esse debate é um debate que acho que a conjuntura denuncia que ele é pouco feito, assim, sobretudo numa outra perspectiva. E é o que tem me levado a pensar há algum tempo. O meu objeto de estudo é um objeto mais amplo, da unidade de exploração-opressão, a partir do marxismo, e na particularidade brasileira, perceber que você tem avançado a questão de classe, raça e gênero, mas
e também um debate sobre a América Latina, desenvolvimento desigual e combinado, mas como esse debate do desenvolvimento desigual e combinado internamente no Brasil não foi trabalhado, não tem sido trabalhado para pensar como uma parcela da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora nordestina foi central para esse desenvolvimento, para essa expressão da dimensão externa, né, do capitalismo. E aí eu acho que é esse o grande problema dessa obra. Eu acho que é uma obra muito interessante de se ler e não é por acaso que ela já pode ser considerada um clássico. É um cara que pensa o Nordeste quando muita gente não pensava. Então, se propõe pensar esse Nordeste e essas questões, mas aí tem um grande problema. Eu gosto do estilo ensaístico, né? Ele deixa o texto mais atrativo, gosto dessa forma de escrever, e acho que o texto dele é muito sedutor, e é por isso que, nesse momento onde crescem as expressões de xenofobia e tudo, está todo mundo debatendo, pegar um texto que diz assim, essa cultura é um problema, e se a gente resolver o problema da cultura, a gente resolve o problema. Então isso é muito sedutor. E aí, para mim, isso é a essência da coisa. Vocês estavam falando e eu estou rindo porque como viralizou um filme meu no Twitter e todo mundo veio falar do livro, eu comecei a escrever um outro texto chamado, eu estava olhando aqui, Notas Marxianas para Entender a Questão Nordestina, que é justamente pegando trechos do Marx e dialogando com Clóvis Moura, para pensar o problema dessa construção do Nordeste por uma dimensão imagética cristalizada. Você esquecer que essa cultura ela é fruto de uma contradição particular, mas que é estruturada numa base material muito mais ampla. Então, para você pensar o Nordeste, você tem que pensar o Brasil, você tem que pensar a América Latina, você tem que pensar o mundo, assim como se você não tem como pensar o Brasil sem pensar o Nordeste. E eu acho que esse é o grande problema. A forma como o Durval acaba descrevendo as coisas, ele retira a base material e coloca o centro numa descrição cultural parcial, de uma parte dessa contradição, e você chega a uma conclusão. Então, se você mudar isso, você muda a realidade. Quando é mudando a realidade que você começa a expressar. Então, essa dimensão do cacto. Apagar o cacto não apaga o patriarcado, não apaga o machismo que se expressa dentro do capitalismo, inclusive na cultura nordestina. É como se você privilegiasse, dentro de determinada cultura, características da base da cultura que é capitalista, que é patriarcal, que é racista, que é LGBTfóbica, mas nesse lugar onde uma elite formulou uma cultura reacionária diante da modernização brasileira, e isso se cristalizou. E se você mudar essa cultura, você muda as coisas. Eu, como marxista, entendo que é justamente uma unidade. Você só muda a cultura mudando a realidade, né? O Marx vai dizer que não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Essa é a primeira frase que eu utilizo no texto, por isso que eu estou lembrando. E os seres humanos são sujeitos da sua história, mas não a fazem como querem, a fazem sob determinadas condições. E eu acho que aí, a partir desse grande problema, os outros problemas da obra são consequências, como uma confusão do que é intelectual de esquerda do que é intelectual da esquerda. Eu acho que isso também é central. Um sujeito que é militante dentro do campo da esquerda, e aqui falando especificamente do comunismo, né, do PCB histórico, ele não necessariamente é um formulador sobre a formação social brasileira. E ele poderia muito bem criticar autores marxistas que, de fato, tiveram problemas ao analisar a formação socio-histórica brasileira ao longo do tempo. Mas ele não fez isso. Ele optou, porque a base teórica dele entende que essas expressões artísticas elas são os elementos centrais para entender a realidade. Mas Caio Prado Júnior, por exemplo, fazer uma crítica aprofundada, se ele tivesse feito uma crítica aprofundada sobre
como Caio Prado Júnior lidou. E mesmo assim, ele talvez não chegaria no Rui Mauro Marini, ou não chegaria em outros intelectuais que ficaram periféricos dentro desse lugar. Enfim, eu acho que tem várias coisas que para se pensar. A própria dimensão desenvolvimentista na esquerda, como a Evelyn colocou, né? A diferença entre CEPAL, entre Estratégia Democrática Nacional dos Comunistas, tem uma série de diferenças, de disputas acontecendo naquele momento, inclusive as que ficaram contra-hegemônicas, que não dá para cristalizar numa dimensão tão enquadrada. É engraçado como isso acontece muito com autores culturalistas ou que vão para a psicanálise, como ele vai muito no outro livro, da dimensão do falo, que é uma tentativa de não cristalizar a análise, e aí chama a análise marxista de uma análise cristalizada, porque teoricamente seria uma análise economicista, que vai pensar só na questão da renda e do trabalho, que é um grande problema de compreensão ou de posição diante desse debate, e acaba cristalizando uma série de outras coisas. Quando você cristaliza essa cultura como uma cultura de elite, e isso é uma verdade, é uma expressão também e hegemonicamente de uma elite, ou de valores que reproduzem a hegemonia dessa elite, o patriarcado, o racismo, isso se expressa no Nordeste, isso é uma verdade, mas você não demonstra a contradição disso. Que esse processo é um processo de disputa, é um processo de resistência, é um processo de limites e possibilidades que se dá no Nordeste, mas se dá no capitalismo brasileiro, se dá na América Latina, se dá no mundo. Eu acho que esse é o elemento central do problema. E eu fico muito feliz de ver outras pessoas tratando disso, porque é isso, nesse momento que está todo mundo falando de xenofobia, ou não, ou isso existe ou não existe, ou isso é só expressão de outra forma de opressão, pensar como esse processo é um processo de expressão de desumanização, onde sujeitos da mesma classe social têm diferenças e desigualdades, e que essas desigualdades de ordem racial, de gênero, sexualidade, território, se expressam também num processo de desumanização, de codificação e de preconceito. Acho que uma análise que tem base material, ela consegue chegar nas coisas boas que o Durval chegou, mas e além delas? Eu acho que é isso. Teria muito mais coisa, mas eu não vou falar mais muito, não. Seu microfone está desligado, Anderson. Tudo bem. Você ia comentar algo a partir da fala do Wesley? Não, eu só ia falar que ele tem umas críticas que são interessantes para realmente, porque como a gente leu mais um texto sobre ele falando da esquerda e do marxismo, e tem uns pontos que são pontuais mesmo. Essa questão do feudalismo, ou mesmo desse etapismo, que a gente sabe que foi uma fase que o PCB teve, principalmente baseado no pensamento do Werneck Sodré. E aí, só que eu acho que o fato do texto ser escrito em 94, existia aquilo de, a gente sabe que isso acontece. Você sabe que por uma influência do estruturalismo francês, principalmente, do Althusser, a academia brasileira, ela teve, pelo menos os marxistas brasileiros que estavam na academia, eles têm uma forte influência dessa época. Então, se cristalizou a ideia de que os marxistas são estruturalistas, economicistas e tudo mais. Porque você tem, como em todos os campos, você tem momentos de hegemonia de tal corrente. Por exemplo, hoje a academia ela é hegemonicamente pós-moderna. Você tem os autores pós-modernos, eles são maioria. Sempre que você vai estudar raça, hoje se estuda muito raça e gênero, principalmente nas ciências humanas, mas sempre numa vertente muito mais pós-moderna, né? Então, assim, talvez no futuro, quando outra corrente tiver hegemônica, a gente vai olhar para a pós-modernidade ou autores pós-modernos e dizer assim, mas pós-moderno é assim, é assado, tudo fragmentado, não sei o quê. Então, em muitos aspectos, a gente vai olhar para aquela hegemonia e tirar uma partezinha dela e tal.
Eu acho que para ele, que estava na academia em 94, terminando o doutorado, mas provavelmente fez a sua trajetória de estudante e pesquisador anos 80 e 90, então ele tinha uma ideia de marxismo que era muito dos anos 50, 60, 70, que é um momento que o PCB ele está muito ligado a esse pensamento ainda do Sodré, né, do Werner Sodré, que era... O Werner Sodré é um ótimo pensador marxista, mas ele cometeu alguns errinhos, né, com essa ideia do feudalismo brasileiro, a ideia do etapismo, de que se precisava fazer uma revolução burguesa primeiro, para depois se fazer uma revolução socialista. Lá na frente é que a gente vai falar, pô, mas rolou uma revolução burguesa lá em 30, ela só não é nos parâmetros da Revolução Francesa, não é de tipo jacobino, mas a Revolução começa em 30 e termina em meados de 70, 80. E aí, mas ainda não estava fechado. Você ainda não tinha batido de frente com essa tese do PCB. Então, ele reproduz isso ainda em 94 e já dá para ele atualizar esse pensamento, digamos, né? Mas vai dar muito trabalho, né? Se ele for atualizar isso. Então, ele repete, ao meu ver, porque uma das coisas boas de fazer mestrado em ciência política é você também tentar estudar pensamento político. É como aquele autor chegou àquela conclusão, né? Então, assim, eu acredito que o Durval, ele foi influenciado pelo esse pensamento sobre o marxismo na década de 70 e 80, que ainda 80, 90, que ainda perdura, né? Ele ainda é um grande antimarxista, né? Você percebe pelos textos dele, não só nesse livro, mas você percebe isso em debates com outras pessoas das ciências sociais. Ontem eu estava numa aula de teoria social, o professor marxista, a maior parte dos alunos não eram, alguns falando coisas muito primárias, tipo assim, mas se Marx estivesse aqui, ele diria que vai ser como depois da Revolução? E o professor rindo, dizendo assim, Marx diria, eu não faço futurologia, que é uma coisa básica de todo marxista saber que não é futurologia. Mas, assim, existe esse pensamento de que, das etapas ainda, existe esse pensamento de que é só economia, economicista, não porque não, só por pura vontade das pessoas criarem, mas porque em algum momento nas academias o marxismo foi assim também, foi hegemonicamente assim em muitas universidades. Na UFPB o pensamento marxista francês ele foi hegemônico por um tempo. Então eu sei que muita gente construiu a sua ideia de marxismo nesse fantoche marxista que é meio autosseriano, entendeu? Enfim, eu acredito que esse pensamento do Durval vem disso. Então é bom a gente também desvendar por que o Durval fala isso do marxismo, porque não é uma mentira. Não é uma mentira que em algum momento teve essa ideia, esse fetiche desenvolvimentista. Não é uma mentira que em algum momento o marxismo acreditou que precisava fazer uma revolução burguesa primeiro para depois fazer uma revolução socialista. Mesmo vendo que na Rússia não teve uma revolução burguesa para fazer uma revolução. Enfim, é mais isso mesmo que eu ia falar. É importante, né? Inclusive porque para a gente não cometer o erro que a gente está apontando nele, né, de fazer generalizações, enfim, tem um total acordo com as ponderações feitas, como talvez ninguém, ou com algum senso, especialmente para quem não está disputando política eleitoral, talvez isso fique mais fácil, né? Porque a conjuntura está bem complicada de fazer isso. Mas, assim, fazer essa crítica aos movimentos, como eu disse, né? É um processo também de análise histórica, de entender como a gente chegou até este momento, enfim, entre outros problemas, né? E dele é importante que se fale, né, que não dá para jogar também tudo junto, né? Não jogar o bebê com a água suja. Tem várias ponderações e análises que ele aponta que são interessantes, né? Eu até diria que o argumento
central dele, né, sobre como isso é construído e como essa visão unitária do Nordeste, o Nordeste com poucas representações, o Nordeste como arcaico frente ao moderno, especialmente do Sudeste e tal, tudo isso é válido, né, a base. Até estar conversando com a minha companheira hoje, né, por conta das coisas dos autores de literatura, né, ela é formada em letras, mestrado em letras na parte de literatura, e até comentando com ela, o problema é que ele leva essa crítica a um nível radical, né, no ensaio. Então, assim, ele quer, como você até bem citou, Evelyn, ele não quer discutir o Nordeste e tentar compreender isso apenas, né? Ele quer desconstruir essa ideia do Nordeste e, se possível, retirar isso, né, da análise, da construção. Porque, e aí é que entra, né? Ele faz um texto que é extremamente provocador, merecidamente também por conta disso, que tem maior visibilidade, né? A visibilidade que ele tanto cita com a visibilidade sobre o Nordeste, o texto dele acaba trazendo camadas sobre a representação também, justamente por conta disso, né? Por conta da provocação, enfim. E nos espaços que ele participa, isso também se reproduz, né? Ele vai pegar aquilo que fez sucesso e que é do Nordeste para criticar, também para tensionar ao máximo, no sentido radical, como isso foi representado. Então, quando ele faz as críticas posteriormente a isso, ele está falando de críticas que ele fez em 2020 a 2021, né, ao Bacurau, por exemplo. E aí, de certa forma, reproduz críticas absurdas que vêm de pessoas do Centro-Sul. Mas o Kleber Mendonça não chegou nisso, né? Mas que pessoas de esquerda fizeram a Bacurau, porque o Kleber Mendonça Filho, o sobrenome dele, os Mendonça, e aí é da família oligárquica, e porque ele é branco, e porque, tipo, assim, simplificando a discussão para... E assim, óbvio, né? Júlia e Natália estão aqui enquanto pesquisadoras e podem de gênero e de raça e tal. Assim, a gente sabe que a representatividade também nesses espaços que não deixam de ser de poder é extremamente importante, inclusive porque isso reflete em como as pessoas são representadas. Mas, assim, né, tem muita gente, inclusive de esquerda de fora, que faz análise do Nordeste e que toma como ponto de partida argumentos que ele, numa radicalidade de um ensaio provocador, faz, né? E aí isso acaba podendo também trazer um conjunto de disputas e de ponderações que talvez não sejam tão positivos do ponto de vista até de representação literária, de representação política, porque por mais que eu ache, inclusive por ser alagoano, né, eu acredito que essa coisa do Nordeste progressista é bem complicado, pelo menos para quem está aqui em Alagoas, sempre foi, tirando um período de 97 a 2002, a gente não viveu isso de progressismo aqui na prática. Salvador do Brasil, vamos salvar o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é algo... A coisa do Nordeste enquanto unidade é algo positivo para a gente enfrentar quem vem de fora. Né? É o que o Felipe já colocou no texto sobre a Copa do Nordeste no Ludopédio, que a Eva já falou em alguns momentos também. Né? Acho que para a gente ter alguns elementos que digam, a gente pode se juntar contra um inimigo em comum, é algo que é positivo e também, assim, pelo menos taticamente, né? Talvez não na estratégia, mas taticamente é interessante. Por questões mesmo de sobrevivência, né? De poder ter isso. A Júlia falando aqui do próprio consórcio Nordeste, de articulações possíveis para a gente enfrentar momentos como o atual, que são extremamente complexos. Né? Mas, internamente, a gente não pode, e talvez isso seja o grande ganho da obra, né, que dá para trazer, a gente também não pode cair nas simplificações, né? É o trabalho, volta a citar, né, que o Baião de Dois faz para ter uma representação do futebol nordestino que seja realmente de tentar que seja de todos os estados do Nordeste, né? E que busque também tentar ponderar quando aparecem alguns casos de clubes do interior, enfim, do interior que tem estrutura diferente de regiões metropolitanas e tal, mas assim, acho que tem coisas no livro dele que ele tem completa razão e a base da argumentação, sim. O problema é que ele leva num nível de radicalidade
e de tensionamento, no sentido mesmo de provocar e de propor quase que uma destruição da ideia do Nordeste, né? Ele não quer, você me apontou, né? Ele não quer construir, mas essa ideia aqui é ruim, todo mundo concorda, beleza. Mas ele não quer ponderar e trazer outras discussões, fazer uma análise de diferentes níveis, como o Wesley apontou, enfim, para entender isso, né? Ele quer explodir tudo. Sobre essa questão das opressões que você disse mesmo, a gente não deixa de ser nordestino, né? Tipo, não é porque eu sou uma mulher negra, não é porque Júlia é mulher negra LGBT que ela deixa de ser nordestina. Então a gente se une de qualquer forma dentro desse. As pessoas gostam muito de dizer que é uma divisão, mas não é. A gente não deixa de ser uma coisa porque é outra. A teoria da interseccionalidade diz exatamente isso. Nós somos todas essas coisas de formas cruzadas. Então, às vezes é usado hoje no discurso para tentar uma divisão. E até por parte, na maioria das vezes, de quem oprime, você está tentando dividir o movimento. Não é exatamente esse. A gente não deixa de ser nordestino. Então, o tempo todo, a gente, como você disse, se une nesse aspecto contra a pessoa que vai oprimir essa nossa unidade. Mas é muito complicado esse debate de opressões por conta disso, porque na maioria das vezes, quando é usado de forma errada, é usado justamente pelo opressor, para justificar alguma coisa. Vai vir alguém de fora do Nordeste para dizer que o Kleber Mendonça Filho é um homem branco e que não conseguiu retratar por conta disso. Mas aí é muito complicado, porque a gente tem que analisar muito mais o autor, né? Quem que disse isso, muito mais do que o que é dito em alguns momentos. Eu não li, não consegui ler, né, a parte toda do que a gente ia estudar, mas eu pensei, tanto na discussão com vocês, como na parte do que eu li, muito sobre essa divisão, inclusive, que existe dentro do Nordeste. Eu estou no sertão também, só que o sertão, aqui dentro da Bahia, como a Júlia disse, a gente tem vários biomas diferentes, e não só os biomas, mas o jeito de comer, o jeito de falar, muitos sotaques diferentes. Então, dentro só do nosso estado, por ser um estado grande, tem diversas formas de se expressar, mas a gente não deixa de ser baiano, então incomoda muito quando você unifica. Aqui existe muito a ideia de unificar a Bahia como Salvador, principalmente se você fala de fora da Bahia, como se todo mundo vivesse aquela questão do carnaval, ou paió e etc. Então, e que incomoda muito quando você trata de uma realidade do interior, porque é completamente diferente. Na verdade, a Bahia, para fora da Bahia, só existe até Vitória da Conquista, mais ou menos ali, passou, a gente deixa de ser até nessa expressão de sertão e de tudo mais. Então, mas o jeito como ele fala de anular também esse aspecto é muito complicado. Então, acho que bate muito, não no que ele fala exatamente de fundamentar dessa construção de como o Nordeste é visto, mas muito mais de se anular que existe isso. Ele é muito... eu não sei se eu diria contraditório, porque segue um raciocínio lógico, mas é bem complexo essa visão de que não, a gente não é cacto. Me incomodou muito, eu não estava assistindo Big Brother, mas me incomodou a visão de que, não pode usar o cacto para Juliette porque é errado usar o cacto. Mas, meu filho, o que mais eu tenho aqui é cacto. E é a planta que eu tenho certeza absoluta que vai sobreviver. Que não vai morrer em momento nenhum. O cacto, ele fica aqui vivo. Então, por que eu não posso representar o Nordeste como cacto? E essa questão de emoji é um negócio muito discutido hoje, né? Porque a gente fala com imagem na internet. E às vezes a gente usa um bonequinho e se cria uma problemática em cima de uma coisa que é pessoal também, né? Porque se ela se sente representada pelo cacto, quem sou eu para dizer que ela não pode, enquanto nordestina, fazer isso?